Robert Pessingo Wadlow, ou o Gigante Gentil de Illinois, o homem mais alto da história da humanidade, cuja altura foi registrada no livro Guinness dos Recordes. Diagnosticado com um tumor hipofisário e acromegalia, Wadlow viveu apenas 22 anos e cresceu durante toda a vida. Quando ele morreu, sua altura era de 2,72 m, o alcance de seus braços era de 288 centímetros e seu peso era de 199 kg. O peso máximo registrado atingiu 223 kg. A altura oficial de Robert foi 15 centímetros maior que a de Leonid Stadnik, 2,57 m, que morreu em 2014 e 21 centímetros maior que o maior homem da atualidade, Sultan Kuzen da Turquia com 2,51 m. Esses dados foram tirados do livro dos recordes. Robert nasceu em Altoona, estado de Illinois, no dia 22 de fevereiro de 1918. Ele era o mais velho de uma família de 5 filhos. A família Wadlow não se destacava pela altura de seus integrantes. Robert, ao nascer, também parecia seguir a história da família com seus comuns 3,6 kg. É verdade que após um ano, no dia do seu primeiro aniversário, Robert atingiu 1 metro de altura e pesava 20 quilos. Com apenas 8 anos, ele já era mais alto que o próprio pai. Para que o menino pudesse continuar na escola, seus pais tiveram que adquirir uma carteira especial para ele. Robert estudou em uma escola comum e se destacava por sua bondade e otimismo. Adorava brincar com os amigos das mais diferentes brincadeiras, se destacando apenas por seus incríveis dados antropométricos. Aos 8 anos, Robert tinha 1,88 m. Com apenas 9, ele carregava tranquilamente seu pai. Já aos 10 anos, ele chegou a 1,98 m e 100 kg de peso. Os anos se passavam e o menino não parava de crescer, se tornando cada vez mais alto do que todos. Aos 13 anos, a altura de Robert era de 2,23 m, fato que rendeu a ele o título de escoteiro mais alto do mundo. A propósito, Robert nunca teve problemas com o tamanho dos calçados e de suas roupas. O gigante se tornou um orgulho americano e era comum que tudo fosse dado a ele de graça. Os médicos chegaram à conclusão de que o crescimento extraordinário do jovem Wadlow é o resultado de uma hiperplasia da glândula pituitária, que leva a uma concentração excessivamente alta de hormônio do crescimento no corpo. Em pouco tempo, as grandes dimensões começaram a causar grandes problemas. Robert gostava muito de tocar violão e tirar fotografia. No entanto, suas mãos se tornaram tão grandes que impossibilitavam muitas das atividades manuais. Além disso, o jovem tinha que andar com muletas, pois seus joelhos e pés tinham sensibilidade reduzida. Porém, Robert se recusava a usar a cadeira de rodas, ele queria se manter em pé, com suas próprias pernas, enquanto estivesse vivo. Robert era um jovem tímido, calmo e meigo, por isso foi apelidado por aqueles que o cercavam de Gigante Gentil. Aos 18 anos, Robert concluiu o ensino médio e ingressou na universidade, para estudar direito. No mesmo ano ele se uniu ao Ringling Brothers e passou a viajar pelos Estados Unidos fazendo propaganda de calçados, que em troca rendia a ele calçados de tamanho único, equivalente no Brasil ao número 70, ou seja, com 40 centímetros. No ano de 1937, a altura de Robert atingiu os 2,55 m. Após essa medição, ele se tornou recordista mundial, desbancando o então homem mais alto do mundo, Johnny Hogan, e seus 2,44 m. Alguns dados para comparação: nos anos 1960, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a altura média na União Soviética era de 1,68 m entre os homens, e 1,57 m entre as mulheres. Com o passar dos 50 anos seguintes, a altura dos homens e mulheres aumentou em torno de 10 centímetros. Segundo dados de 2013, a média de altura dos homens na Rússia correspondia a 1,74 m, e das mulheres a 1,63 m. Apesar dos problemas de saúde, Robert era uma pessoa bastante ativa. Ele participava de tours e se apresentava em público, sempre sendo cercado de grande curiosidade. No dia 4 de julho de 1940, durante uma apresentação, um passo em falso o fez machucar os pés. Foi ferido com uma bolha que gerou uma infecção. Naquele dia, Robert tinha apenas 22 anos. Por mais de 10 dias, os médicos tentaram salvar a vida do famoso americano usando recursos como a transfusão e cirurgia, mas, apesar de todos os esforços, em 15 de julho, o homem mais alto do mundo morreu.
O velório de Robert contou com a visita de 40 mil americanos. O túmulo, que pesava 500 quilos, foi carregado por 12 homens. A pedido da família, o túmulo do gigante foi concretado. Os familiares temiam que os restos mortais pudessem ser roubados. O monumento dedicado a Robert Pessinguadlo é 2 vezes maior do que o padrão. Nele há apenas uma inscrição, em repouso. 18 dias antes de sua morte, o gigante gentil de Illinois foi medido pela última vez. Naquele momento, sua altura correspondia a 2,72 m, fato que confirmou a teoria de que o gigante nunca parou de crescer. Até os últimos dias de sua vida, Robert demonstrou grande força física e nunca desistiu. Os americanos o amavam não só por seu tamanho, mas também por seu otimismo incomum.